de abril de 2016, de cratología. Y como tuve algunas dudas da aula anterior, que algunos discípulos me mandaron preguntas, eu vou dar um esclarecimento a mais sobre a aula anterior e uma apertada a mais, porque talvez algumas coisas não ficaram claras de aonde eu quero chegar quando estamos falando da psicologia do bem e do mal. E a descoberta da verdadeira identidade do indivíduo, é decir, não posso dizer que o indivíduo é uma síntese entre o bem e o mal. Tá? Acho que a percepção das forças do bem e a percepção das forças do mal nos permitem ver que existe algo, um vácuo entre as duas. Não estou falando do enfrentamento delas e uma posição neutra, ou o caminho do meio, que é o caminho do Tao. Não é a grande diferença, digamos, entre a escola mística egípcia e o que nós vemos no Oriente. No Oriente vemos o caminho do Tao, que é o caminho do meio. Pero surge muito por, digamos assim, o enfrentamento de certas polaridades dos elementos. É decir, nesse processo de percepção, a ordem, de perceber a ordem do mundo, os diversos ciclos da existência, o sacerdote encontra um caminho que não é nenhum nem o outro, mas está muito unido a uma síntese. Claro que se vocês estudam em profundidade a filosofia oriental, vão encontrar aquele livro que eu já recomendei outras vezes, que é O Segredo da Flor de Ouro. Tá? Então, O Segredo da Flor de Ouro é um livro que, em realidade, é um estudo de técnicas de meditação para discípulos dentro de um núcleo de estudos maiores. Aqui tem outro livro que traz a mesma coisa, o elixir da longa vida, o elixir de la larga vida, de Misra Mudar Aliber. En realidad esto es algo parecido, es decir, así como existe el libro da meditación oriental, entonces vemos en este otro libro siempre estudos sobre técnicas de meditación para despertar algo, a semente, el tercer olho, un encontro con la Jerusalén celestial, que es una cosa que no va a encontrar dentro da Cábala. Mas en Egipto existía otro contexto, que nós vamos a ir llegando a él. Entonces, fíjense que en la formación de meu sacerdocio, como van a encontrar en Oriente también, en los templos de Shaolin y el sacerdote Shaolin, que es un sacerdote guerrero, van a encontrar en la Edad Media los sacerdotes templarios, ¿no? Los guerreros templarios, y en Egipto también van a ver que el sacerdocio estaba íntimamente ligado con un proceso de desenvolvimiento físico y de luta, que eran lutas absolutamente diferentes a las lutas comunes que se pueden estudiar, muy parecido con algunas técnicas de Shaolin, el Kung Fu, etc. Mas os egipcios não usavam, digamos assim, tanto as pernas como usan no Oriente. Es decir, el guerrero oriental es un guerrero menor. El guerrero egipcio era un poco mayor dentro de su época, ¿no? Tenemos que ver su época. Desenvolvían peitorais fortes, aprendían a correr sobre las areas, tenían técnicas de perda de peso para poder tener más velocidad sobre areia. Y el sacerdote desenvolvía técnicas así, de mãos abertas, las garras, lo mismo que vemos en el Kung Fu, más a fórmula de luta, a pesar de que había una identificación con garra. La garra siempre se usó principalmente en el sacerdocio femenino. ¿tá? Y el guerrero egipcio, digamos así, el soldado egipcio, era más rústico,
muito fundamentado em seus instrumentos de luta, e o sacerdote era mais não centrado em sua própria técnica, em sua capacidade. Então eu me lembro quando eu fiz meu sacerdócio, que estava dentro da escola egípcia, éramos um grupo de 25, 28 pessoas, algunos de nós, largamos tudo e fomos a morar em um sítio onde tínhamos construído uma pirâmide e nesse lugar vivíamos da natureza como simples sacerdotes, sem dinheiro, produzindo galinhas, plantando, tendo uma vaquinha, trocando ovos, leite, manteiga, fazendo doces. E nesse ambiente sacerdotal nos levantávamos bem cedo de manhã, quase de madrugada. A ordem do dia era tomar banho de água fria primeiro, depois sair correndo, que era uma corrida de 10 quilômetros, nos voltava, tomava outro banho de água fria e depois íamos às práticas de exercícios corporais, de carregar energia, exercícios com tensões e ritmo, tensión y ritmos respiratorios. ¿Tá? Basicamente, ¿para quê? Para carregar energia, dar aos músculos um tono, é decir, que pudiesen ter uma capacidade de transmitir essa energia com velocidade, e depois vinham as técnicas de desenvolvimento de técnicas de luta que se faziam entre todos, homens e mulheres. Treinávamos isso desde as 8:30 da manhã, mais ou menos, até as 9:30, 10. Depois começavam os trabalhos, limpar, arrumar o jardim, preparar as comidas, etc, etc. E de noite eram as técnicas mais sutiles, meditação, grandes estudos de magia, práticas ao redor do fogo. Então, nós passamos, esse grupo passou uns 3 anos, mais ou menos, treinando dentro desse critério. E tem coisas, evidente, que uno não pode esquecer, e tem outras que o corpo não consegue manter, não? É decir, existe um conceito de como captar energia, isso vocês não lo perdem nunca. Agora, o trabalho corporal, muscular, tendría que haberlo mantido el resto de minha vida e isso não foi meu objetivo primário. Então, nesse aspecto, sou um pecador comigo mesmo. Mas, o que eu aprendi, as técnicas, as fórmulas de como se lutava antigamente, qual era a diferença entre a luta do sacerdote e a luta do guerreiro, todo isso está nas práticas que eu fiz. Sempre queria ter tempo para poder escrever, desenhar, mostrar, porque eu acho que é diferente, é fruto de uma tradição e de uma cultura que, volto a insistir, tinha outras ideias sobre a luta, outros valores. A ideia das pernas, como digo, era de subirlas a uma altura um pouquinho mais em cima da cintura. Se usava muito as mãos abertas y los puños fechados, pero en el sentido de presión. No existía el golpe directo, como vemos en el karate, existía el golpe circular. Y esos golpes de un lado para el otro. Entonces era muy difícil encontrar un golpe recto. Era siempre el golpe que va del lado contrario y con giros. Entonces las velocidades y el chicotazo, es decir, el brazo se transforma en un chicote, cosa que vemos mucho después en los guerreros romanos. Mas el contraste de eso, ¿en qué estaba? Es decir, después que uno treinaba técnicas, ejercicios y prácticas, uno ficava cuidando as flores, cuidando o jardim, olhando para não pisar uma formiga. É decir, era um contraste entre alguém que estava treinando o seu corpo para encontrar uma capacidade destruidora sobre um núcleo de gente, é decir, as técnicas levavam o discípulo hasta o grau de 7, são 7 graus. No 7º grau, o mestre se defiende energéticamente y se puede defender de hasta
7 guerreros ou 10 guerreiros, dependiendo das técnicas que va a usar. Dentro de conceitos de ritmo, técnica respiratória, golpes de energia, ele chega a um ponto no qual ele tem um direito a preservar seu conhecimento, então aprende as técnicas de golpe de energia, que são golpes à distância. Então, algumas dessas coisas hoje já são comuns, tem mestres que ensinam isso, já saiu daquele mistério sagrado e oculto, então eu acho que tenho opções de escrever, relatar. No livro de Lumet, botei algumas coisas muito simples sobre as técnicas de luta das sacerdotisas. Mas o contraste estava em um processo constante, porque fíjense que de dia era a luta, de noite chamávamos um demônio e lo exorcizávamos. E durante todo o dia estávamos procurando e estudando também técnicas de cura. Então, esse sacerdote de Shaolin que vocês veem nos templos, como um estudo duplo, não? A técnica de acupuntura, de curas, naturalismo, comidas, era exatamente o que encontramos no Egito e encontramos na maioria dos países do mundo, a formação de um homem que está entre o bem e o mal. Então, a psique de vocês não nasce dentro de uma cultura cristã, digamos assim, na qual a pessoa, para ser importante frente a Deus, tem que ser bonzinho. E se não é bonzinho, entra em culpa. Bom, depois dos 40 anos se dá conta que sendo bonzinho não serviu para nada e aí empieza a ser perverso. Todo o que ele não fez, ele empieza a fazer e vê que ninguém pune ele e desenvolve um lado perverso com o tempo. É decir, vemos formações religiosas, formações espíritas, etc., que têm enorme dificuldade de lidar com seu lado destrutivo, com sua capacidade demoníaca interna, que todos nós temos. Temos um anjo que quer curar, salvar a humanidade, e temos um demo que quer reviver todos os seus prazeres e seus desejos. E o que é o sentido da vida? É um desejo. Está dentro de um grande desejo. Então, as grandes experiências místicas que tive de percepções de futuro, muitas vezes vieram de um lado oscuro. E outras coisas importantes, curas, também vieram de um lado claro, mas podem vir dos dois lados. Então, por isso que o sacerdote, o místico, caminha pelas duas estradas. Ele tem que saber quando um lado dele está liberando uma energia extremamente criativa e positiva, e quando o outro lado oscuro também está sendo criativo, porque os dois lados podem ser eminentemente criativos. A capacidade de criação do homem se manifestou muito mais nas guerras que nos momentos de paz, sem dúvida alguma. Todos os grandes avanços científicos vieram de processos de guerra. Então, chegamos a um ponto de ter poder de destruir um planeta inteiro. Então, temos que entender isso. Não podemos criar vida, mas podemos destruir todo um planeta. Então, nesse processo, saber caminhar nos dois extremos da existência é importante para encontrar algo. O que era para os egípcios? Perceber que existe uma energia dentro de nós que transcende as forças do bem e do mal e que atraviesa o tempo e o oceano do espaço em uma direção que cai em nós e que se pode manifestar em nós. Bom, a semente, a Jerusalém celeste, o nome que lhe queiram dar, para os egípcios era a força que se une com o Ka, que é o Ak. Ak-Ka. Ak-Ka. Eu tive uma vez um mestre que era coreano, Kim Lo, e ele me dizia uma coisa interessante. Tem o Kiai na cultura oriental e tem Aiki. Kiai, que está associado à fórmula de passar um golpe de energia, Kiai,
E hay ki, es decir, a energía que va y que ven, que va y que ven, ka y ak. Fíjense que ese conocimiento, sin duda, fue dado por seres en diversas partes del mundo con las mismas esencias. Porque el K é a energia que nós carregamos através das existências dentro do universo. Então, estamos carregados com um foco de energia e el AC é o que nos une a esse mundo mágico, porque el AC é a força que nos transforma em um mago, é a que nos leva em direção ao mágico, a um universo onde el K vai ser eterno, onde ele mora. É como se estivéssemos habitando duas dimensões, algo dentro de nós, que é um corpo absolutamente energético, e que entende de som, letras, frequências, vibrações, cores. Bom, esse ser energético, quando vocês se distanciam do mundo e começam a comer uma comida adequada, como se come nos templos de Shaolin, ou como se comia nos templos egípcios, quando vocês se distanciam da família, dos amores, da sexualidade, do desejo. Do desejo. E ele começa a se mostrar. É decir, a percepção da energia em nós começa a se mostrar entre as mãos. Quando uno está olhando o sol, um pôr do sol, um nascer do sol, quando uno está curando uma pessoa, empieza a ter uma percepção de que existe algo em nós que transcende a matéria orgânica. El K e o AK. Através do K chegamos ao AK, que é a força mágica. Então, é a força mágica que cura e que mata, também, porque depende como la uses. É decir, uno pode mentalizar uma pessoa, percibir as cores dessa pessoa, e isso se percibe através de uma foto, através de um objeto, que é o que nós falamos, não? É decir, percibir a aura. Quando vocês percebem a aura, vocês têm o padrão energético dessa pessoa. E al ter o padrão energético é como ter a frequência. Temos um vermelho inicial com um amarelo e um verde intenso. Bom, tenho a primeira base do nome energético dessa pessoa, através de uma foto. Depois é só olhar a foto, se concentrar nessa energia, na pessoa, e bloquear uma polaridade. Um elemento, está polarizado um elemento, uno lo despolariza. A pessoa se enferma. Então, onde começou a magia, a bruxaria? Começou nos templos. Primeiro como técnicas de cura e depois como técnicas de luta. Então, claro que existia dentro do sacerdote uma moral determinante, é decir, a preservação do templo, do seu conhecimento, mas ele sabia que ele tinha que ter a bomba atômica para o templo sobreviver, ter paz, senão tenho capacidade de destruir. Não vou me conservar neste mundo. Isso é claro. Então, fíjense que recém estava respondendo no Facebook um texto de um juiz que ele dizia que existe o poder símio, é decir, de algumas pessoas, geralmente das classes dominantes, que oprimem as classes pobres ou ignorantes. Bom, eu tive que explicar para ele que as classes pobres e ignorantes, quando chegam ao poder, fazem exatamente o mesmo que as classes dominantes. Nós sabemos que é instinto. Não importa se tem cultura, se tem dinheiro e em que classe está. Uma classe pobre, dentro de um núcleo pobre, dentro de um barrio fechado, que seja só de pobres, vai ter classes dominantes sobre as outras pessoas. Sempre vai ter alguém que domine e alguém que é dominado. Entre os ricos, entre os pobres e entre ricos e pobres. Não existe uma fórmula para dizer, bom, agora somos todos bonzinhos, vamos viver todos iguais e tudo vai ser maravilhoso. Isso é um delírio intelectual.
que a pessoa acha o delírio intelectual aquele que fica lendo coisas de sociologia, então tem a classe tal, a classe tal. As classes se criam por um processo de instinto. Alguns desenvolvem sua energia mais fortemente que outros. Seu K tem um imã maior, sua energia é mais expansiva e ele accede a níveis dentro da pirâmide da sociedade. Uns ficam embaixo, outros ficam em cima. Sempre vai tentar haver um ajuste e sempre vai ter alguns de baixo vão para cima, alguns de cima vão para baixo. Isso faz parte do ciclo. Mas o jogo vai existir sempre. Dentro da igreja, fora da igreja, no partido político, sempre vai ter um que vai ser o líder e os outros não vão poder levantar a cabeça. O jogo do poder sempre vai existir. O assunto é que vocês têm que saber como é que vive aquele que está lá embaixo e isso no sacerdócio vocês aprendem. Sim, a comer macaxines, o que sai na terra, ovo frito, ovo duro, omelete. Comi 3 anos omeletes. O que surgisse. E passava 3 vezes por semana jejum. Bom, então não sei como um pobre vive. É horrível? Não. Acho que não. Quando vocês querem viver assim, querem saber o que é ter fome, e quando vocês estão dispostos a dizer, vou caminhar sobre fogo. Bom, então vou caminhar sobre fogo, tá? São experiências. Isso não quer dizer que alguém me mandou caminhar sobre fogo. Ou alguém me mandava fazer meus jejuns de uma semana, 10 dias, 12 dias. Ninguém manda, você quer experimentar a vida, o sentir. Não acho que aquele que está oprimido dentro da sociedade é uma vítima dos ricos. Cada um é vítima do que quer ser vítima. Você pode ficar sendo oprimido o resto de sua vida ou subir, ascender e vai oprimir outros. Não venha a dizer que vocês não oprimem outros. Todos nós oprimimos para sobreviver. Todos. Nenhum de vocês sai dessa corrente. Ou empregados, ou alunos, ou alguém que está sofrendo de algo e eu ajudo e cobro. Todos estamos constantemente oprimindo e sendo oprimidos. É a lei. Dentro desse jogo, como eu já falei, saí de atender os poderosos da política anos atrás, porque esse poder direcionado só a um indivíduo não serve para nada. A política é, hoje, no Brasil, algo absolutamente perverso e patológico. Então, a partir disso, me dediquei mais a fazer um trabalho de formação e educação e de terapia sobre o poder de cada indivíduo. Agora, isso não quer dizer que vocês não matam. Sim, nós não estamos saindo com uma arma, arco e flecha, cortando cabeça, matando gente na rua. Mas muitas vezes temos que demitir alguém, afastar alguém, tomar decisões drásticas, botar fora de nosso universo e matar. Às vezes amigos, parentes, empregados, temos que matar. E temos que fazer isso sem culpa alguma. Acho que a formação de uma personalidade passa por a capacidade de saber nos defender plena e absolutamente. Saber quando temos que botar um dedo no olho e quando temos que cortar a jugular de uma pessoa. E essa jugular pode ser, nunca mais ligo, nunca mais falo, essa pessoa não entra aqui, muriu. Não tem um negócio, não tem um contato, não tem nada com essa pessoa. Está em outro universo, eu matei. Morreu. E a pessoa vai sentir que teve uma morte dentro de uma estrutura. Dirá, bom, posso fazer isso com um vecino? Posso fazer isso com qualquer pessoa. O problema é quando vocês têm culpa. Então, tive que fazer isso com alguns sacerdotes? Sim, porque dentro do sacerdócio também tinha pessoas que querem competir, lutar, ser vítimas ou ser tiranos. Não existe um lugar de plena e absoluta paz. Por isso
que todos temos que aprender a lutar. O D-Book, quando eu falei a aula anterior do D-Book, desenvolver o D-Book, é o demônio que vocês têm. Então, muitas vezes, quando nos provocam, e eu tinha um cara que me provocava nas lutas, claro que media 1,98 m, e claro que quando o cara me pegava, sempre me arrebentava, não? E ele gostava de me arrebentar. Então, meu D-Book me deu fórmulas de como parar esse jogo. E eu lembro ainda que na luta, na última luta que tive com ele, porque ele não quis lutar mais comigo, eu me reía e debochava da pessoa. E não era eu, era aquele personagem pleno e puro que tinha evocado. Não quer dizer que um D-Book vai sair espumando, sabe como é que é? Não estamos chamando a ideia de chamar um grande demônio e incorporá-lo em nós. Estamos dizendo de liberar o cachorrinho que habita em nós, que é extremamente criativo, extremamente sarcástico, e sabe como fazer dinheiro, e sabe como conquistar, e sabe como se impor, e sabe como seduzir, e sabe como mentir. Esse cara que habita em nós, se vocês o massacram, então vocês são vítimas de todos os D-Book das outras pessoas. Então, porque pobrecinhos, tem os pobres e tem... Bom, vocês nos educaram a ser pobrecinhos, querem que todo mundo seja pobrecinho, enquanto tem uns que mandam, que matam, mandam matar, mandam desaparecer as pessoas, queimar isto, queima isso, mata fulano, faz isto. Eles exercem seu poder. Se vocês aprendem a conviver com essa santidade plena de cuidar uma formiguinha, não matar a mosquinha. Eu me lembro de um sacerdote, estávamos criando patos, né? E um patinho nasceu e faleceu. Porque às vezes a mãe não cuida, se esfria no inverno. Eu me lembro que o sacerdote ficou com o patinho morto nas mãos e meditava, ficou quase 3 horas meditando. Ele está morto, cara, larga isso, não tem já o que fazer. O patinho reviveu entre as mãos dele. Então, muitas das ideias que uno tem, às vezes racionais, vão se desintegrando na vivência mística e espiritual, e vocês vão desenvolvendo coisas, como ensinei no livro, como salvar insetos, salvar animais. Existe infinidade de coisas que transcendem a razão, que não se podem explicar, só através do AC, o mágico que habita em nós. Não é o santinho, bonzinho, queridinho, é a magia. Não é o bem, nem o mal extremo. Então, na formação da grande energia do Mehem, que é o desenvolvimento da energia que vem da cobra, que é o Mehem para os egípcios, e a cobra habitava na escuridão do caos, é aí que se desenvolve a energia e o poder mágico do místico. O K e o A. Quando vocês têm claro o que é o bem de um lado, que não quer dizer que sejam vocês, eu posso ser bom, extremamente bom, querido, amável, doce, ou extremamente ruim, tirano, mau. Posso ser terrível. Eu sou terrível por um lado e posso ser bonzinho por outro. Mas isso não sou eu. São manifestações energéticas de um foco que se divide. Se eu tomo consciência disso, então posso caminhar entre o bem e o mal e vou ser bom quando preciso ser bom e ser ruinzinho quando preciso ser ruinzinho. É só isso. Mas começo a perceber que existe algo mais. O Mehem, uma energia. Um K que lateja junto com o corpo. E quando respiro, outra respiração junto com a minha respiração. Quando começo a meditar e nas palavras e elas vibram, aparecem cores entre as mãos. Porque los percebo. E por que los percebo? Porque fiquei anos
meditando de noite no fogo, vendo a energia das pessoas e como se diferencia, meditando em palavras, em sons, em letras, em cores, e vendo como a mente, ela manifiesta todas essas forças através de sentidos e parasentidos. Não é algo que você pode aprender em um livro, mas é algo que, se você quer, pode desenvolver. Então, o mágico. Palavras se podem transformar em algo mágico. Sim, a Cábala é isso. São sons, números, letras. Não é uma questão de pensar com a mente, é uma questão de que o K é pensar com a energia do K. Temos um K, uma identidade eterna em nós, que se une com uma dimensão mágica que pode transformar esta. Como? Bom, se eu posso chamar uma dessas mentes demoníacas e colocá-las em uma pessoa, se uno pega o K dessa pessoa, tira e bota um demônio. Uno vê claramente que a identidade daquela pessoa desaparece e entra outra identidade totalmente diferente. Então, isso é o que eu digo a vocês. Vocês não são o que pensam que são. Não é que, porque eu penso bem, eu penso assim, eu penso assá, então eu sou o que eu penso. Não. Vocês não são. Penso e logo existo. Não. Tem muito mais. O pensar está motivado por uma série de energias que às vezes vão em uma direção ou outra. Como eu me quero convencer de que eu sou bonzinho, ou que eu sou uma pessoa diferente que os outros, então me visto assim, me dou um nome, tenho uma imagem e projeto meu ser através dessa imagem e a formação que eu tive. Mas isso sou eu. Existe alguém mais, muito mais profundo, que tem a ver com seu destino, que tem a ver com tudo o que você é e que, em alguma medida, ele pode ir orientando em a razão de estar aqui. O K de vocês é eterno. Uma das palavras que se aprende dentro das técnicas do IMAC e do MEHEM, que são técnicas egípcias de liberar energia, liberar o K do corpo e se desprender. Não falo de um desprendimento espiritual, falo do desprendimento do K. A palavra Kramera é a que integra todas essas forças. El Kramera. El Kramera. Quando vocês começam a meditar no Kramera, empiezam a sentir que existe uma energia pensante que transciende o tempo e muitas vezes, na medida que meditem, vão empezar a ver que nos sonhos aparecem premonições claras. Estão meditando e estão sentindo o que está acontecendo. É interessante, porque vocês estão vendo um filme e meditam e, de repente, a meditação aparece como esse filme vai terminar, ainda que seja uma sequência de séries. Os personagens em que direção vão. Porque tudo tem um sentido detrás da mente. Tudo tem uma razão. Tudo é uma matemática. Quando você se entra no Kramera, que é essa meditação de comunhão, que transcende o bem e o mal, não é nem uma coisa nem a outra, e você sai do bem e do mal e entram em uma verdadeira identidade que são vocês, que é o K. Então, de repente estão pensando e veem que estão pensando em outra língua. E é uma coisa estranha, porque aí percebem que a mente de vocês não está presa a este cérebro. Não está presa ao cérebro. Transcende o corpo. Vocês vão encontrar a verdadeira identidade que habita em vocês. Então, se vão a meditar nas 3 palavras que ensinei na aula anterior, Dibuk é uma forma de chamar a energia destruidora de vocês. Sim, mas a energia destruidora é a que o mantém vivo, é a que permite que você sobreviva no meio de uma selva, no meio de uma cidade, no meio de um trabalho.
você tem que lutar todos os dias para sobreviver. Roim é uma força de perceber como encontrar uma solução. Bom, se eu estou querendo crescer pessoalmente e não quero matar ninguém, então vou encontrar uma forma de como matar sem matar. Bom, vou afastar isto, vou fazer o outro, vou levantar um muro entre eu e o vecino. Vou encontrar. O Roim nos permite ver a fórmula sem destruir. O Dibuk, a fórmula mais simples de resolver um problema é destruir. O Roim, a fórmula pode demorar um pouco mais, pero é mais sutil. Mas não deixa de matar igual, tá? Só que mata sem ferir, digamos. E depois vem a força do tzadik, que é o justo. Ser justo. Sim, justo com vocês. Se eu sou justo comigo, estou sendo justo com o universo no qual eu habito. O tzadik é o equilíbrio, que nos pode levar em direção a destruir ou a melhorar uma relação. Ser políticos, em um sentido de encontrar a paz, também o tzadik nos leva em direção à política e uno vai, abraça aquele inimigo que não tem e o seduz e o conquista e o traz para nosso lado. Mas algo que transciende tudo é o Kramerá. Ele nos leva em direção ao ser eterno que habita em nós. Ele nos leva em direção a uma eternidade. E nós vamos ver que o corpo é limitado, mas o Ka e o Ak são eternos. Então uno empieza a pensar, não no que vai acontecer daqui a um mês, 2 meses, empieza a pensar, como falei outra vez, daqui a 2 anos, 10 anos, 100 anos, aonde eu vou, aonde vai a humanidade, aonde vou estar. Se lhe perguntam a meu K aonde quer estar, não é aqui. Pode ter certeza que o dia que eu saia e fuja de meu corpicho, esse que me amarra, vou dar uma voltinha. Agora vou para o Caribe, tá? Mas depois eu vou dar uma volta ao universo. Talvez me encontre com alguns de vocês passeando por lá. E depois talvez venha a ver como é que ficou este planeta e este pequeno universo no qual habitamos. Então, façam as experiências, chamem o Dibuk de manhã, chamem a visão no entardecer. Na escuridão vocês botam luz, e no amanhecer botam escuridão. E façam o equilíbrio do escuro e o claro, até que o tzadik se manifiesta. Às vezes se manifiesta ao meio-dia, às vezes de madrugada. O tzadik é o equilíbrio das forças que habitam em nós. Temos um problema e invocamos as duas forças frente a esse problema, e entre as duas se manifiesta o equilíbrio, o tzadik, o justo. Para os cabalistas, se diz que existe um caminho, que é o caminho da justiça, um sendero, que é o sendero de Hofbei, o sendero do justo, no qual se entra dentro da Cábala e se tenta ser justo, equilibrar os pilares que existem do lado direito e do lado esquerdo. Então, espero que a aula de hoje vocês tenham gostado. Eu acho que vou gravar outra, para que a semana que vem vocês tenham acesso a outra aula. E a fim de mês, fechamos o mês com alguma aula que já venha com alguma experiência de meditação que tenha feito no Caribe. Um abraço para vocês. Nos vemos.